Graça e paz, amados e queridos irmãos da Missão Church e também amigos de outros ministérios, amigos de trabalho, pessoas que estão sempre nos acompanhando. Mais uma vez, nos preparando para estudar a Palavra de Deus e tudo, o que o Senhor tem nos permitido conhecer ali no meio das Escrituras. Temos aprendido bastante ao longo de todo esse trimestre, desde o início dos ensinos, O Senhor tem falado aos nossos corações de várias maneiras, porque tudo que nós precisamos para nós está contido na Palavra de Deus. Nela temos respostas para todas as questões do ser humano. E graças a Deus que nós temos aonde recorrer, não é verdade, irmãos? Temos um Deus sempre atento e temos a direção para as nossas vidas já providenciada nas Escrituras, de forma que todas as respostas que nós precisamos para nós encontramos ali. E é bom estudar a Palavra de Deus, porque ali tem muitas coisas que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. E eu mesmo, às vezes, por isso a gente estuda. Eu estudo aqui em casa, eu me preparo, eu pesquiso, tenho todo um material que me dá esse respaldo. Quando eu não sei ou eu tenho dúvida, pergunto também para outros pastores, para o meu pastor Daniel, para outros pastores que a gente conhece, que também tem bastante conhecimento da Palavra de Deus, para que você não fique sem respostas. Mais uma vez eu queria pedir para você que compartilhe, vai aí um simples toque nesse botão e a Palavra de Deus vai chegar dentro da casa dos seus amigos e eles também vão aprender, juntamente conosco. Como nós vamos estudar a Bíblia, irmãos, aprenda a adotar um hábito: papel, caneta. E como se trata de estudar a Bíblia, na verdade, não vai ficar apenas ouvindo aí ou assistindo o estudo, às vezes até fazendo algum outro serviço enquanto ouve. Não, irmão, pare tudo. Pegue a Bíblia, coloque aí pertinho de você, anote os versículos que a gente vai mencionando aqui, por favor. Porque estudo bíblico, a Bíblia tem que ser consultada. E não pode ser apenas eu que consulte a Bíblia. Às vezes, eu sei que você confia nesse pastor, mas às vezes eu posso, de repente, comentar alguma coisa que você fala: será? Aí você tem a Bíblia, eu sempre cito os versículos, aí você vai lá, consulta e aprende. Tá bem, irmãos? Olha, vamos lá então, tá? Vamos seguir em frente. Agradeço por estar comigo, os seus amigos também, as pessoas que sempre acompanham o nosso estudo bíblico. Nós estamos tratando nessa lição, que é a lição número 10, nós estamos terminando já essa revista. Já comprei a próxima, irmãos, e vai estar maravilhosa. Quanto estudo bom, quanta coisa boa para a gente aprender. E nós temos aprendido por esses dias a respeito da questão cultural, que nós podemos transformar a cultura, toda ela. Não, irmãos, porque tem muita coisa boa que a gente pode se envolver, pode participar, pode fazer parte. E por outro lado, existem muitas coisas ruins na cultura do nosso país, porque nós vamos tratar aqui da cultura do nosso país. E nós já tratamos de algumas questões bíblicas a respeito da cultura ao longo do tempo, e coisas que o próprio Evangelho transformou. E essa é a ideia, irmãos, que o Evangelho, o Cristo que habita em nós, transforme a cultura, mude aquilo que não presta, e não nós vamos lá e vamos participar de uma coisa que não é boa. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que os crentes, nós, os servos de Deus, muitas vezes, em vez de transformar a cultura, o que a gente faz? Vai lá e participa dela, e a gente sabe que muitas coisas não são boas. E a gente tratou disso algumas lições atrás, já falando sobre a questão da música, sobre a questão das festas populares do nosso país e de tantas outras coisas. Hoje eu queria tratar, a partir de agora, que é de onde a gente parou, nós começamos a mencionar, mas eu quero reforçar, que é a cultura do consumo irrefreado. Nós não podemos ser consumistas e nós vivemos num país que estimula o consumo e que faz com que as pessoas se espremam nos seus orçamentos e muitas vezes ultrapassem
o orçamento, ficam pendurados no cartão de crédito, ficam com um saldo devedor no banco, pendurados, né, no cheque especial, e tudo isso para poder consumir, gastar além daquilo que é a sua posse, que é aquilo que você ganha. E a palavra de Deus, ela nos orienta a respeito disso também. Então existe a cultura do consumo irrefreado, que é o que nós vamos tratar agora. Eu gostaria que você desse atenção sobre isso, porque talvez você seja um consumista. Então, na época do dilúvio, né, porque, aliás, anterior ao dilúvio, que a gente já tratou aqui, falou sobre toda a questão do dilúvio, que levou esse povo a ser destruído, a morrer, né, através do dilúvio, foi a apostasia, né, irmãos, o pecado, a falta de zelo com as coisas de Deus, o desvio total e absoluto, a promiscuidade, a prostituição e, acredite, o consumo. Eles também eram consumistas, eles eram dados a festas, regradas a comida, o tempo todo, né, comendo e bebendo, como diz o outro, como se não houvesse amanhã. Então suas festas eram sempre recheadas de bebidas alcoólicas, de comer em excesso, né? E a gente sabe que a gula é pecado, não é verdade, irmãos? Então tudo isso já existia antes, né? O que eu vou falar para você agora não é nenhuma novidade. Então hoje é sabido que gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. E é o consumo simplesmente pelo consumo. Quantas vezes eu me pego aqui dentro da minha própria casa, olhando para as coisas e vendo coisas que eu comprei que estão ali encostadas, né? Que poucas vezes eu usei. Mas por que eu comprei? Talvez porque naquele dia o preço estivesse bom, a propaganda foi interessante, chamou minha atenção e eu dei um clique. Quando fui ver, já tinha comprado. Quantas vezes isso não acontece também na sua vida, né? E na vida dos demais irmãos aí que estão ouvindo aqui, da minha família, da sua. Então, isso é pecado? A Bíblia fala alguma coisa sobre esse tipo de gasto e de consumo? Irmãos, a Bíblia, ela condena o consumismo. Condena sim. Vou ler um versículo que vai falar isso. Olha, anote ele aí no papelzinho. Isaías 55:2 vai dizer assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês deliciará na mais fina refeição. O que o Senhor está nos dizendo aqui através do profeta Isaías: olha, tenha um juízo na hora de gastar. Se preocupe naquilo que você está gastando. Porque ele está perguntando, por que você gasta tanto naquilo que não é pão, naquilo que não é o seu alimento diário, não é importante, né, naquilo que realmente sua família precisa? Por que você gasta além disso? É o que o profeta está falando aqui. E ele então explica que é para a gente ter juízo, que é para comer apenas aquilo que é bom, que é para se planejar, irmãos. Quando diz comer aquilo que é bom, não é só comer aquilo que é gostoso, que a gente gosta. É planejamento, é analisar o quanto nós temos, o quanto nós ganhamos e o quanto podemos usar. E o texto, no final dele, ainda vai dizer assim que a nossa alma aí então se deliciará na mais fina refeição. Quando o Senhor aqui diz na mais fina refeição, ele não está falando da comida cara. Ele está falando de você sentar na sua mesa, comer aquilo que você tem que comer, despreocupado de qualquer outra coisa. Se no outro dia você vai ter dinheiro de novo ou não. Se no dia tal, né, a fatura do seu cartão vai chegar e aí você vai ter que pagar. Não, você vai sentar e vai comer aliviado, tranquilamente, por mais simples que seja a sua refeição. E isso é que é importante. E a palavra de Deus nos dá essa direção. Eis o resultado de toda a gastança que muitas vezes as pessoas se envolvem. Sabe o que é, irmãos? Famílias endividadas, gente à beira da miséria, perdendo tudo. A preocupação é tanta que perde o sossego para trabalhar, quando vai ver fica desempregado. Irmão, entende? Então pensa muito, considere muito, porque o Senhor, ele quer sim que você tenha as suas coisas. E ele vai te abençoar para que você tenha e nada te falte.
A questão é, tudo que você compra é tudo aquilo que você precisa ou simplesmente é tudo aquilo que você quer ter porque a propaganda é bonita ou porque o produto é aparentemente bonito, o preço tá bom? Você precisa disso? Juízo. Não se prenda em dívidas. Não use de maneira desnecessária e sem regra o seu cartão de crédito. Não entre em dívidas de banco, porque isso vai fazer você ficar preso e vai roubar a sua paz. Escute o que disse o profeta e se planeje e viva bem e coma o seu alimento cotidiano com tranquilidade e paz. Porque, irmãos, o evangelho ele transforma a cultura. E Jesus ele nasceu num contexto cultural. Nós estamos falando de cultura. Acabei de falar para você da cultura do consumo irrefreado. Temos ou não temos no nosso país? Nenhum homem é capaz de viver, irmãos, a parte da cultura. Nós estamos inseridos nela. Somos seres culturais. Tudo o que nós vivemos e todas as experiências que temos, isso é cultura. Dentro da sua casa, você tem sua cultura familiar. Eu aqui tenho a minha, que é toda a herança e toda a experiência que minha esposa adquiriu, eu também, meus filhos, e agora nós vivemos nela, somadas à nossa cultura da igreja, somadas à nossa cultura do cotidiano, das escolas, de tudo aquilo que nós vivemos. Nós somos seres culturais, nós construímos uma bagagem e vivemos nela. Sabe que o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, ele foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas diferentes, que era a cultura judaica, certo? Que era a cultura grega na época e a cultura romana que dominava naquela época. Então haviam 3 culturas agindo, imperando, e ele foi criado dentro desse contexto. Na Judéia, antigamente, falavam-se 3 idiomas, você sabia? Idiomas também fazem parte da cultura, estudamos agora há pouco. Vamos lá? Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Está lá em João 19:20. Os irmãos se lembram disso? Que quando Jesus foi crucificado, os soldados pegaram uma placa e escreveram algo e colocaram na cruz. Lá em cima era uma placa, nela estava escrito algo que estava escrito em 3 idiomas diferentes, para que todas as pessoas da época entendessem do que se tratava. Naquela placa, a sua tradução dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E ela estava escrito em grego, aramaico e latim. O aramaico é a língua original da Bíblia, que foi escrita no Antigo Testamento, Depois, no Novo Testamento, ela foi escrita em grego e em romano, e o latim ele está atrelado à linguagem romana. Entendido? Jesus nasceu dentro de uma cultura específica que falava 3 idiomas diferentes. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo. Não percebe? Então Jesus ele veio no meio de uma cultura já existente, cheia também de muitas coisas que eram contaminadas, muitas coisas que o pecado havia semeado falsos ensinos, e a gente viu isso ao longo desse estudo. Vamos ver um pouquinho mais para frente também. E Jesus ele nasceu no meio de uma cultura enraizada, porém a mensagem dele, que é a sua mensagem, transformou a cultura não apenas daquela geração, não apenas daquele momento, mas também a nossa própria cultura e de muitas outras nações que estão espalhadas pelo mundo todo afora. Portanto, a mensagem do Evangelho, ela transforma a cultura, ela deve transformar a cultura. Nós temos essa possibilidade. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. É fato, não é, irmãos? Que a nossa pregação, de repente, o nosso testemunho, não vai influenciar toda a sociedade, todo mundo que está por perto, todo mundo que existe. Talvez a gente não consiga, através da nossa pregação, converter o mundo todo, ou talvez a cidade de Mauá, ou São Caetano, como é o caso da Lu, São Bernardo, como é o caso da Eliane.
Mas a mensagem do Evangelho, ela pode influenciar essas pessoas e produzir transformação em suas vidas. De que maneira, irmãos? Uma palavra simples e rápida. Olha, Jesus Cristo tem um plano na tua vida. Jesus Cristo te ama, quer transformar a sua sorte. Jesus isso, sabe? Versículos específicos, curtos que tem na palavra de Deus. Uma palavra sua para alguém já é uma pregação. E muitas vezes até sem falar absolutamente nada, mas se comportando como um filho de Deus. É uma pregação também que pode transformar e influenciar uma nação. Olha só, sabe, olha o que o apóstolo Paulo, por exemplo, fez lá em Atos 19:19. Ó, anote esse texto, depois você leia com calma. Sabe o que aconteceu lá em Éfeso durante a terceira viagem missionária de Paulo? Quando os praticantes de artes mágicas agiam por lá, irmãos, olha, eles praticavam feitiçaria. Quando diz artes mágicas, não é o Mr. M, não. Não é esses mágicos que você vê com cartola, tirando coelho, tirando pombo, não. Eles praticavam feitiçaria e eles tinham os seus livros de feitiçaria. Muitos deles parecidos com o que existem por aí hoje, que estão em qualquer banca de revista. Não é verdade? Olha, veja só o que o apóstolo Paulo fez. Ele estava em Éfeso pregando o evangelho e naquela cidade existiam esses que praticavam as artes mágicas e ele, através do seu testemunho e da palavra pregada, do evangelho anunciado, fez com que essas pessoas se convertessem, se arrependessem de seus pecados. E sabe o que aconteceu? Eles queimaram todos os seus livros de artes mágicas. Pegaram cada um deles, após convertido, catou aqueles livros amaldiçoados, levaram numa praça e o povo todo assistindo, e eles foram lá e fizeram uma grande fogueira, jogando os seus livros de artes mágicas para serem queimados. Olha, eu imagino que o apóstolo Paulo não pediu nada disso. Que isso foi resultado de uma conversão genuína. Que é isso que nós podemos fazer através de um testemunho e de uma palavra bem ensinada e de uma pregação com um testemunho, né, seu e meu. E as pessoas podem ser transformadas. O que será, pense, que existe na nossa sociedade hoje que o evangelho precisa transformar? Se quisermos de fato transformar o nosso país, nós devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo dado para nós lá em Atos dos Apóstolos. Ah, como eu gosto, irmãos, da igreja de Atos, hein? Todas as vezes que a gente tem uma mensagem pregada de Atos, quando eu escuto que aquele povo não tinha nada, eles não eram presos em nada material, que eles vendiam tudo que tinham, que tudo era comum entre eles. Olha, é maravilhoso. Atos 1:8 diz assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, olha só esse negócio. Eles estavam reunidos e eles estavam esperando o Espírito Santo, que nós já temos hoje, mas na época eles ainda não tinham. Então eles estavam aguardando para que o Espírito Santo viesse, que era o Consolador, que viria para ficar quando Jesus subisse. E Jesus subiu e marcou um dia. Olha, vocês esperem lá em Jerusalém e o Espírito Santo virá. Mas ele virá para quê, irmãos? Muitos hoje, quantas igrejas, quantas pessoas, irmãos, querendo, olha, aparecer, fazer uso dos dons espirituais ou do poder que o Espírito Santo concede para se promover, para vender livros, para encher igrejas, com essas coisas, irmãos. Existia um propósito nisso tudo. Olha, eu vou contar para vocês um acontecido, né? Quando eu passei pela experiência de um envolvimento mais profundo com o Espírito Santo, eu quis conhecer ele e eu tive muita sede, muita vontade. Então, fomos para uma igreja participar dos ensinos, porque a gente não conhecia bem, né, todos os ensinos a respeito dos dons espirituais, por exemplo, que era algo novo para nós e que eu creio e creio muito. Nós somos uma igreja pentecostal e cremos nos dons espirituais, mas com zelo, com responsabilidade. E eu lembro que eu estive nessa igreja, irmãos, e olha para você ver como era. Existia naquela igreja a chamada turma do poder,
que eram aquelas pessoas que eram usadas em línguas, em profecias, em interpretação de línguas e tal. E eles eram conhecidos dessa forma. Irmãos como os outros irmãos daquela igreja queriam fazer parte do grupo do poder. Eu me lembro que quando eu passei a ter essa experiência com o Espírito Santo, que eu comecei a mergulhar, né, de uma maneira mais profunda, logo eu fui acolhido pelo chamado grupo do poder. E até ouvi alguém dizendo, olha, agora o Ruiz faz parte do grupo do poder. Como se aquilo fosse algo importante, fazer parte do grupo do poder. Não, irmãos. O poder, ele veio do alto, sim. E existe poder à minha disposição e à sua disposição. Mas o que eu aprendo nesse texto aqui, que nós vamos ler agora, ó, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Eu percebo, irmãos, que o poder veio, mas para um propósito. Não para você fazer parte do grupo do poder ou eu. Não para nos promovermos, para sermos o super crente, o pastor do paletó de fogo. Não, irmãos. Esse poder veio. Olha, está escrito aqui, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Então o poder, ele tem um propósito e um objetivo específico. É para te revestir e te dar condição para você testemunhar. Testemunhar do quê? De Jesus Cristo. Aonde? Para o seu vizinho, para a sua cidade. E até os confins da terra. Olha, está aqui Jerusalém, que era onde eles estavam, que representa aqui o nosso lugar. A Judéia, que é um pouco mais distante. Samaria, um pouco mais além. E finalmente, até os confins da terra. Poder para testemunhar e modificar a cultura, modificar o comportamento humano. Os crentes de Corinto eram um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas do período do Novo Testamento. Já estudamos bastante aquela igreja e a gente sabe que ali aconteciam muitas coisas estranhas e muitas coisas que não eram agradáveis a palavra de Deus e nem a igreja local, né? Eram dados a inclinação sexual, a gula, a idolatria, a prostituição e tantas coisas. Mas não obstante a tudo isso, Paulo, ao levar o evangelho àquela cidade, resgatou almas preciosas, aprisionadas a um contexto moralmente doentios. Paulo, quando chegou, transformou a realidade daquela igreja. Está lá em 1 Coríntios 6:11, olha, assim foram alguns de vocês. Foram como? Promíscuos, pecadores, foram dados à idolatria, à prostituição, à promiscuidade sexual. Assim foram alguns de vocês, está falando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6:1. Mas vocês, 6:11, mas vocês foram lavados, foram santificados. Olha, irmãos, que coisa importante aí. Eles tomaram um banho, eles estavam sujos. Aquele povo, aquela cultura, estavam sujos. E foi necessário eles tomarem um banho e serem então justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Era uma cultura do pecado, era uma cultura do erro e do engano, da mentira, da gula, da prostituição. Mas eles foram justificados. Eles estavam sujos e precisavam de um banho. E eles, então, diz o texto que eles foram santificados, foram lavados no sangue do Senhor Jesus e perdoados e transformados. É isso que nós temos que fazer. Parece difícil para você? Será que você anda meio sujo também? Irmãos, como pode alguém sujo querer dar banho nos outros ou querer mandar os outros tomarem banho? Nós temos que estar limpos e temos que estar distante daquilo que é errado. Temos que procurar levar uma vida santa e reta, irmãos. Como é difícil, às vezes a gente prega algo sobre isso. E aí o que acontece? As pessoas, eu escuto isso. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou realmente distante de Deus. Hoje se Jesus voltasse, com certeza eu não iria. Irmãos do céu, o que é isso? E você tem que ter temor de Deus, a mensagem é para produzir transformação.
na vida de você que está me escutando. Você tem que mudar o seu comportamento. Se você reconhece que está sujo, então vá tomar um banho. Não é dessa forma? Peça ao Senhor que perdoe os seus pecados, mude a sua atitude. Quer dizer, se Jesus voltar hoje, eu não vou. E o que vai ser de você então? Mude o seu comportamento, levante essa cabeça, tome uma atitude, influencie a sua geração. Por favor, apesar de seus graves problemas, de quem? Da igreja de Corinto, ainda estamos falando dela. A igreja de Corinto, ela detinha todos os dons espirituais. 1 Coríntios 1,7 está dizendo assim, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Veja, uma cidade conturbada, uma cidade contaminada, e a igreja, muitas vezes manchada, ainda tinha os dons que se manifestavam. Você percebe? Muitas vezes, apesar de toda a nossa sujeira, o Senhor ainda quer nos presentear com os seus dons para que nós influenciemos o meio em que vivemos, a nossa família, a nossa cidade, o nosso país. Olha, isso que eu estou te dizendo está em 1 Coríntios 12, do 8 a 10 e 1 Coríntios 12, do 28 ao 30. E quais são os dons que aquela igreja tinha e que estão disponíveis para nós hoje? Eu só vou mencioná-los, não vamos estudar isso porque esse não é o tema do assunto, mas esses dons existem e estão disponíveis para a igreja. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aí temos outros dons que são dons ministeriais, que também tinha naquela igreja. Apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, socorros, governos, variedade de línguas. Tudo isso disponível para a igreja influenciar uma geração, influenciar a nossa nação e o nosso país. E era isso que aquela igreja só precisava despertar, porque esses dons estavam ali e eles tinham todos os dons espirituais. E esses dons, irmãos, estão à disposição da church, estão à disposição de você que quiser. Ruiz do céu, claro que eu quero, como eu faço? Pastor, como eu faço? Ore, busque de verdade, se entregue, conheça os dons, estude eles, fala, eu quero, Senhor, me dá, mas não dá para você fazer parte do grupo do poder. Esses dons são para você testemunhar e influenciar a nossa geração. O mais importante, porém, é que os seus membros, os membros da igreja de Corinto, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Independente de dom, o mais importante é ser transformado e ser santo diante de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que maravilhoso, 1 Coríntios 1,12. Eles tinham todos os dons, eles tinham tudo à sua disposição e poderiam influenciar. Mas o principal não era isso. O principal é isso, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, Paulo escrevendo, aos santificados em Cristo, que eram os membros da igreja, e chamados para serem o quê? Santos, juntamente com todos os que em toda parte, você e eu aqui, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso, sermos santos. Isso é o que mais importa. Muito mais importante do que fazer parte de qualquer grupo do poder ou qualquer grupo que tenha dons e tal. O mais importante é ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso, irmãos. Nós estamos concluindo essa lição sobre o poder do Evangelho para transformar a cultura humana. Nós estamos aqui sim, irmãos, para impactar, para influenciar uma geração. E nós, para querermos influenciar alguém, nós precisamos ser retos diante de Deus, conhecer a sua palavra, dar um bom testemunho, sermos honestos e corretos diante de tudo, sermos santos,
Sabe, irmãos, algumas pessoas têm dificuldade para entender o que é ser santo. Quando a gente fala que você precisa ser santo, há pessoas por aí que pensam que ser santo é se tornar uma imagem de barro, ser colocada na parte mais alta de uma casa ou na parte mais alta de uma igreja. Muito pelo contrário, irmãos, não é nada disso. Ser santo é simplesmente ser separado. A palavra santo significa separado. Mas separado do que, pastor Ruiz? Separado do pecado, separado da mentira, da idolatria, da prostituição, separado do mundo, separado da cultura pecaminosa e contaminada. Isso é ser santo e é para isso que o Senhor nos chamou. Nossa, pastor Ruiz, isso é muito diferente, muito difícil. Como que posso eu ser santo? Não, você pode ser santo conhecendo a palavra de Deus, mergulhando nela e pedindo ao Senhor que abra os seus olhos espirituais e que torne você, que torne você uma pessoa que tenha aversão àquilo que é pecado. Que você não se acostume com aquilo que é pecado e você sabe que é, só porque o mundo faz, só porque existe a cultura do errado. Seja correto. Se roubam, não seja você mais um. Se são promíscuos, não seja você mais um. Se são adúlteros, não seja você um. Seja diferente. Ah, isso daí eu não sou não. Ah, mas quantos de nós, irmãos, dão um testemunho horrível de mentira, de falsidade, de fofoca, falando mal do outro, desejando mal. Quantas vezes somos flagrados fazendo tudo aquilo que na palavra diz que não devemos fazer e as pessoas assistindo. Quero contar para você uma ilustração que é para finalizar esse estudo, porque semana que vem iniciaremos a lição 11. Eu ouvi esse testemunho, na verdade é uma ilustração, não sei se é verdade porque eu não estava lá, mas conta-se que uma determinada pessoa foi viajar. Ele era crente, tinha cargo de liderança na igreja. Aí um dia ele foi viajar sozinho, olha que maravilha. Ele foi viajar a trabalho, então ele deixou em casa a esposa, os filhos, falou, olha, eu preciso ir porque é o meu trabalho. E foi, pegou o carro e foi viajar. Nessa cidade para onde ele foi, ele não conhecia ninguém, porque ele estava longe, ele foi lá a trabalho. Então, na hora do almoço, ele foi até o balcão pedir a comida dele. E deu uma vontade nele de tomar uma pinga. Ele ficou com vontade, porque ele sentiu o cheiro, né? E um dia ele tinha bebido, então ele, no passado dele, né? Então ele falou assim, não tem ninguém aqui mesmo, então eu vou tomar minha pinga, eu tomo só um golinho, ninguém tá vendo e tá tudo bem, mato minha vontade. Então ele foi pro balcão, e quando ele chegou no balcão e pediu a pinga, que ele olhou pro lado, quem estava ali também? Com um copinho de pinga. Rapaz, acredite, o pastor da igreja dele. E ele quase morreu. Falou, meu Deus, e agora? O homem me viu. Mas quando ele reparou, o pastor também estava com um copo de pinga. Aí ele falou, pastor, que bom te ver aqui. Então, né? Que bom que você também está aqui tomando esse copinho de pinga, porque eu pedi o meu e me deu vontade, né? Aí o pastor olhou para ele e falou assim, então, só que eu pedi o meu, não foi para eu beber não. Ele tinha, ao sair do carro, prendido o dedo na porta e machucou, fez um corte, estava sangrando. Então ele comprou um copo de pinga, porque ele jogou na mão dele para cortar a infecção, para limpar o ferimento. Olha para isso, irmãos. Pense sério. A vida com Deus é séria. Nós temos um testemunho para dar, nós temos que influenciar e mudar aquilo que é errado, não fazer parte do errado. Aonde estivermos, temos que ser luz em meio às trevas. As pessoas têm que olhar para nós e encontrar a resposta. As pessoas têm que olhar para nós e querer o Cristo que nós temos. Muitas vezes nós crentes andamos por aí de cara amarrada, emburrados, somos bocudos, às vezes mal educados, às vezes falamos com as pessoas com brutalidade e respondemos com rispidez, quando na verdade deveríamos ser mais amorosos. Quem vai querer o seu Cristo
Se você é crente, vai para a igreja todo domingo, lê a Bíblia, mas anda com esse semblante carrancudo, com cara feia, conversa com as pessoas com brutalidade, as pessoas nem sabem que você é crente, quem vai querer ser o Cristo? Deixe Ele transformar a sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Sejamos felizes. Deixe no seu semblante transparecer a glória de Deus. Ele está dentro de você e você não vive mais, mas Cristo vive em você. Que Deus abençoe a sua vida e que essa lição tenha falado ao seu coração, como falou também ao meu, de forma profunda e marcante. Que nós possamos agora mudar o nosso comportamento naquilo que fazemos de errado. Não é verdade, irmãos? Não somos perfeitos. Mas é para isso que serve a palavra de Deus, para nos transformar dia após dia. O que não pode é percebermos que não somos perfeitos e não fazermos nada, nenhum esforço para a gente mudar. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Que maneira, pastor Ruiz, eu faço isso? Deixe o Espírito Santo de Deus tomar conta do seu coração. E Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E tudo aquilo que não deve ser feito, Ele vai mostrar para você. E você não vai precisar fazer, porque Ele vai acusar no seu inconsciente, no seu coração. Isso vai trazer um peso e você vai entender o recado de Deus. Quando estamos na presença dEle, quando o amamos e nos envolvemos, Ele tem prazer em estar perto de nós. E quanto mais perto dEle estamos, mais consciência de quem somos nós temos. Quanto mais perto da luz, mais você enxerga aquilo que você procura. Ou então mais aparece aquilo que está errado. Porque estamos expostos. Fique perto da luz, que é Jesus. Deus abençoe sua vida. Tenha um bom final de sábado. Não se esqueça que amanhã nós vamos nos reunir na church para o nosso primeiro culto, depois da nova chamada. Estaremos juntos adorando a Deus. E eu espero você lá. Leve sua máscara, tome os cuidados devidos. Lá nós vamos ter álcool gel à disposição, vamos sentar os irmãos separados uns dos outros. Tome seus cuidados e poderemos adorar a Deus junto. Deus abençoe. Tenha um bom final de sábado, em nome de Jesus.